Bem-vindo a Salmos para uma quarentena. É um tempo de meditação devocional diária em que nós lemos um salmo e pensamos nele, trazendo-o para o contexto em que nós estamos a viver, aplicando à realidade desta quarentena que temos vivido quase geral por causa da pandemia do Covid. Nós vamos ler hoje o salmo do número 28, salmo de lamentação, salmo de súplica da parte de Davi, que muitos acreditam que surge no contexto da rebelião de Absalão. Lembrando que foi um momento dramático da vida de Davi, em que ele teve que fugir de Jerusalém por causa de um golpe de Estado dado pelo seu próprio filho. E, sem dúvida, um momento de grande sofrimento no seu coração. O Salmo 28 diz assim: A ti clamo ao Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha rocha e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo. Abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. O Salmo começa fazendo uso daquilo que é uma metáfora um bocadinho diferente do habitual. Nós normalmente ouvimos o salmista pedindo que Deus olhe, que Deus atente, que Deus coloque os seus olhos ou vire o seu rosto, a sua face para o salmista que está a clamar. Aqui ele pede para ouvir, não é? Ele usa a metáfora dos ouvidos, que o Senhor possa ouvir e que o Senhor possa falar. Ele diz, se tu não ouvires, a minha situação fica muito difícil, e se tu não falares, eu não tenho direção para a nossa vida. Ora, se Deus se tornasse algo surdo e mudo, seria exatamente como os ídolos, como os deuses pagãos, que tinham ouvidos, mas não ouviam, boca e não falavam, e isto é mencionado muitas vezes pelos profetas. A oração do salmista é que o Deus de Israel não seja assim, que ele ouça e que ele fale. E aqui nós temos a noção do relacionamento, porque muito poucos naquele tempo, estamos a falar do Antigo Testamento, teriam a noção da vida com Deus como um relacionamento. E Davi tem esta capacidade. Ele era um homem diferente, por isso o homem segundo o coração de Deus. Ele percebe que não é só cumprir rituais e fazer cerimónias, não é só bater o ponto indo à missa ou à igreja, é realmente participando de uma relação com Deus, em que falamos e ouvimos. Ele diz, eu preciso, Senhor, que tu me ouças, e eu preciso, Senhor, que tu fales. Nós temos a certeza que o Senhor ouve as nossas orações. E nós temos um privilégio grande que Davi não tinha, que é a certeza de ouvir o Senhor, porque a sua palavra está nas nossas mãos. E em qualquer momento nós podemos recorrer a ela para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Ele aclama ao Senhor e a seguir ele diz que quer ser diferente daqueles que não vivem a sua vida com Deus. E ele cita aqui pessoas que no fundo eram ateus na prática. Talvez até pudessem falar sobre a sua fé em Deus, mas não viviam esta fé. E no seu comportamento provavam que afinal não confiavam e não criam em Deus. É interessante notar que no texto, no versículo 3, há uma espécie de progressão. Estas pessoas fazem, estas pessoas falam porque o seu coração, ou seja, a prática e a palavra revela aquilo que está no coração. E aquele que não conhece a Deus, pratica a iniquidade, fala com hipocrisia e o seu coração está cheio de perversidade. Davi quer, de forma muito clara, ser distinto destes. Ele não quer participar da mesma experiência que eles têm. E ele declara mesmo que estas pessoas, pelo fato de não conhecerem a Deus, porque não conhecem os atos de Deus, porque não confiam naquilo que Deus faz, eles vão acabar por cair.
A ideia aqui, provavelmente, muito parecida com aquela que o filho de Davi, o Messias, Jesus, irá usar muito mais tarde, quando ele disser que aquele que constrói a sua casa sobre a areia não conhece a palavra do Senhor e não firma a sua vida sobre aquilo que Deus diz. Não tem como manter a sua casa firme, ela certamente vai cair. Alguns têm dificuldade com a imprecação que é colocada aqui, ou seja, há uma palavra pesada para com os ímpios. Ele não pede misericórdia, mas ele pede que Deus faça justiça. Isto é próprio do Antigo Testamento. Era aceitável de acordo com a lei, mas faz parte de uma outra dispensação, de uma outra área, de uma aliança diferente. Nós somos cristãos, nós somos filhos do Senhor, da nova aliança. Nós pertencemos à era do Espírito Santo e da Igreja. E nós não somos chamados a rogar praga ou maldição sobre alguém. Eventualmente pedir que o Senhor faça justiça contra o nosso adversário. Ele então começa a agradecer. E é muito interessante notar estes ciclos que aparecem em praticamente todos os salmos de lamentação. É um ciclo que tem a ver com angústia, com sofrimento, com dificuldade, com dúvida, mas depois com confiança, com agradecimento e com louvor. Meus irmãos, esta é a vida do crente. É claro que o nosso objetivo provavelmente será crescer na nossa comunhão, para que os momentos de dúvida, o momento de desconfiança, os momentos de dificuldade sejam cada vez menores e a nossa confiança no Senhor e o nosso descanso naquilo que Ele faz possa ser mais constante. Mas é relativamente comum que a vida do crente seja marcada por estas situações, em que nós passamos por dificuldades e na hora da dificuldade sempre vem aquela pontinha de dúvida, aquela pontinha de receio. Mas será que, até quando o Senhor vai estar? Será que Ele ouve? Será que Ele vê? Será que Ele vai responder? Então, olhando para a palavra do Senhor, vemos que esta dúvida honesta, colocada pelo servo do Senhor, é aceita por Deus. Ele não é repreendido por isto. Há então duas afirmações que são muito interessantes, parecendo ser iguais no versículo 7 e no versículo 8. O Senhor é a minha força, o Senhor é a força do seu povo. Muito interessante, porque de facto o Senhor é a força do seu povo, mas é a força de cada um individualmente. E como nós fazemos parte de um coletivo, antes que ele possa ser a força do coletivo, ele tem que ser a nossa força individual e pessoal. Nós precisamos perceber que o Senhor é a minha força, antes que ele possa ser a nossa força. Antes que nós, como crentes em Cristo, membros do corpo, participantes da Igreja, possamos dizer que o Senhor é a nossa força dentro do conjunto de membros que somos numa igreja, nós precisamos perceber que Ele é a minha força individual. Na ideia dos membros de um corpo, é fácil de perceber isto. Para que o corpo esteja todo bem, é preciso que cada elemento do corpo esteja com a sua força, ou seja, tenha capacidade de fazer aquilo que é normal. E se cada membro, cada órgão, cada sistema em nós estiver com a sua força, ou seja, capaz de fazer aquilo para o que foi criado, cumprindo a sua função dentro do corpo, então o corpo como um todo poderá ser descrito como tendo força. Como colaboramos para a força da igreja? Como trabalhamos para que a nossa igreja seja forte? Como igreja, trabalhando individualmente para que a força do Senhor esteja nas nossas vidas. Quando nós desenvolvemos o trabalho individual, nós percebemos isto coletivamente. Neste momento, nós estamos a viver um chamado à humanidade contra o individualismo e a favor do coletivismo. Somos, inclusive, colocados por lei numa situação em que perdemos algumas das nossas liberdades individuais, perdemos algumas possibilidades de fazer coisas que nós achamos que temos o direito de fazer, como o simples sair à rua e ir aonde eu quero, para o bem coletivo. Ou seja, estamos a ser ensinados que temos que vencer o nosso individualismo e aquilo que é apenas o nosso querer para que o bem maior possa acontecer e a comunidade seja beneficiada. Buscando no Senhor a nossa força pessoal, nós contribuímos para a força do povo de Deus, a Igreja de Jesus. O Salmo termina com um versículo 9, e este versículo foi acrescentado na era cristã ao Te Deum, que é uma forma de cântico, de adoração, que é muito usado na igreja, no culto tradicional, na liturgia clássica. E, portanto, esta afirmação, que é uma espécie de oração e de pedido: salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta e exalta para sempre.
São 4 afirmações, todas elas significativas. Salvação aqui não tem a ver com a salvação do Novo Testamento, tem a ver com a libertação de uma situação de dificuldade, a bênção e o apacentar, figura própria do Salmo 23, usada novamente e aplicada neste Salmo 28. Apacenta, toma conta, nutre, protege, guarda, preserva. Este é o pedido que é feito pelo salmista. Ele clama por Deus e ele confia no Senhor. E na sua experiência de dificuldade extrema em que ele estava a sofrer com esta rebeldia do seu próprio filho, ele sabe que pode confiar no Senhor. Vai ser a sua força e também será a força do povo de Deus. Assim seja conosco agora também.